Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 31 de março de 2023, o nosso sexto e último dia do mês. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, sextou amanhã. Ontem tivemos poucos jogos, mas tivemos os gols lá na Turquia, né? E o favoritismo do Rizespor se confirmou. A gente teve gols no Clássico, no Repá. A gente teve no jogo do Fortaleza e do Ceará, foram 13 ou 14 cartões. Né, a única coisa ruim que aconteceu foi o jogo do Sport, né? Acabou chovendo bastante, ficou alagado o campo, o jogo foi interrompido. Nesse caso, todas as apostas feitas naquele jogo, elas são anuladas. Então, se você estava na vitória do Sport, qualquer coisa, as apostas que não foram concretizadas até o momento, né? Por exemplo, se você tivesse entrado na vitória do Sport no primeiro tempo, escanteios ali no primeiro tempo, tivesse pego um green ou um red, não mudaria. Mas as apostas que ainda estavam rolando durante a partida, elas são anuladas, tá? Para quem está perguntando, pode ser que algumas casas elas tenham prazo de segurar, se elas quiserem, né? Segurar a sua entrada até, se eu não me engano, são 3 dias, 72 horas, tá? Posso estar errado, mas se eu não me engano é isso. Aí elas podem esperar para ver se o jogo vai ser remarcado ou vai continuar no intervalo desse tempo. Caso não, seja adiado mais para frente, eles são obrigados a te devolver, tá? Mas na maioria das vezes acabam devolvendo, antes até desses 3 dias. Vamos começar então o nosso sexto. 1h30 da tarde a gente tem Fortuna Düsseldorf contra o Hamburgo, isso pela segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2. 1h30 da tarde já vou bem direto para vocês, é jogo que eu quero buscar, gols. Tá? O Fortuna marcou nos últimos 10 jogos, sofreu gol em 8, mais de gol e meio em 9 dos últimos 10, ambas marcam sim em 8 e gol no primeiro tempo em 8, estatística aqui muito boa de gols. Já o Hamburgo marcou gols em 8, marcou 2 ou mais gols em 7, ataque muito forte. Gol no primeiro tempo em 9, mais de gol e meio em 8 também. Dois cenários aqui que eu gosto dessa partida, o mais de gol e meio, que se repete bastante, e o gol no primeiro tempo também. Se você olhar, o Hamburgo 9 dos últimos 10 e o Fortuna em 8 dos últimos 10. A gente teve gol no primeiro tempo. Olhando a classificação, briga no topo da tabela, é jogo que vale muito para as duas equipes, é aquela partida que vale 6 pontos, né, como a gente gosta de dizer no futebol. Aqui não tem jeito, tá? É jogo para buscar principalmente o Fortuna, que está a 7 pontos do Hamburgo, está um pouco distante, então sabe que jogando em casa tem que ir para cima e tem que pontuar. Tem que tirar ponto do Hamburgo, tem que fazer, tem que ganhar, beleza? Então, esse jogo aqui torna-se muito interessante para a gente ver. Gols, tô fora aqui do mercado de resultados. 3 horas da tarde, a gente tem aqui outra segunda divisão agora da Holanda, jogo entre o Heracles e o Almere City, jogo aqui que eu gosto de ver gols também. Na verdade, todos os jogos da segunda divisão da Holanda são bons para gols, embora essa temporada não esteja tão legal contra as outras anteriores, principalmente a passada, era quase certo a gente ver 3 gols ambas marcam, agora a gente está tendo muito jogo under, tem que tomar cuidado, tem que selecionar bem. Mas eu gosto aqui desse jogo, o Heracles mais de gol e meio nos últimos 9 jogos, gol no primeiro tempo em 9, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2, é um time muito forte, um time que tem tudo aqui para subir, junto com o PEC Zolde, né, subir direto, os 2 primeiros eles já garantem vaga na primeira divisão, e do terceiro, se eu não me engano, até o 8º, brigam por mais uma vaga. O Almere tem chance aqui de repente tirar um ponto do Heracles, mas é muito difícil, são 14 pontos de diferença, é muita coisa para tirar no final do campeonato, principalmente para o Heracles jogando em casa. Mas eu gosto de gols, é o melhor ataque da competição, em 30 jogos são 86 gols, né, uma média de quase 3 gols feitos por partida, também é um time que sofre bastante gols, aqui mais de gol e meio para mim é a melhor das opções, ou uma vitória do Heracles, mas o Almere é um time chatinho, tem que tomar cuidado. Beleza? Tem um jogo também, que é esse jogo do PEC Zolde, que é um time super favorito. É o líder da competição, time que caiu recentemente, faz uma campanha sensacional, principalmente em casa. Em 15 jogos são 11 vitórias,
No campeonato são 22 vitórias em 30 jogos. Provavelmente a gente vai ver essa vitória sobre o Trash, que vem aqui com 4 derrotas consecutivas. 3h30 da tarde, agora falando de primeira divisão, aqui indo para a Bundesliga, que é a primeira divisão da Alemanha. Eu tenho o Frankfurt contra o Bochum. O Frankfurt tentando se encontrar, um grande time. Estava nas oitavas da Champions, mas parece que deu uma desandada aí esses últimos jogos. Foi eliminado, tudo bem que era para a Napoli. Mas, gente, 4 jogos sem vencer aqui na Liga, joga em casa e eu gosto desse Frankfurt empate anula, tá? Gosto muito, gosto dessa vitória seca também, mas como não tá numa fase muito boa, eu arriscaria um empate, com um empate, tá? Mas, melhor ainda para mim também é mercado de gols. Normalmente, sexta-feira, a gente acaba explorando mais o mercado de gols. O Frankfurt teve mais de 1,5 gol em todos os últimos 10 jogos, então uma margem muito grande aqui a nosso favor. Sofreu 2 ou mais gols em 7, é um time que tem sofrido bastante gols. O Bochum mais de 1,5 gol em 9, gol no primeiro tempo em 9, sofreu gol em 8 jogos, sofreu 2 ou mais gols em 8. Essa estatística só não está maior, porque no último jogo o Leipzig amassou o Bochum, mas não conseguiu fazer o gol, acabou ficando 1-0. Teve bola na trave que andou na linha ali e saiu no final do jogo. Mas esse jogo eu gosto muito desse 1,5, tá? Ou então essa vitória do Frankfurt, mas com o empate. 4h da tarde, campeonato francês, tem o Marselha contra o Montpellier. Marselha que já esteve melhor, né? Melhor assim no sentido que eu falo, mas, calma aí, mais de porém, né? Porém melhor que eu falo no sentido de ele estava com uma sequência muito boa de vitórias, aí deu umas tropeçadas que ele não estava acostumando. Dos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. O Montpellier vem numa fase sensacional, dos últimos 5 jogos venceu 4 e tem tudo aqui para a gente ver um jogo pegando fogo. O que essas equipes têm de interesse aqui para brigar nessa reta final? O Marselha tem chance de ser líder, né? Tem chance de buscar esse campeonato, são 7 pontos de vantagem atrás do PSG. Não vejo tirando esses 7 pontos, né? Mas chance tem. Faltam 10 rodadas, dá para tirar 7 pontos. Só que, ao meu ver, a briga do Marselha é por essa segunda posição, que dá a vaga direta na Champions. No momento, o Marselha está a 2 pontos do Lens, está a 5 pontos do Mônaco. Acredito que são essas 3 equipes aqui que vão brigar pela segunda posição e buscar uma vaga direta na Champions League. Faz diferença. O Mônaco que o diga, né? Que deu umas tropeçadas, chegou na pré-Champions e foi eliminado. Então, assim, essa segunda posição vale muito. E, é claro, o Marselha, ele pode tentar ser campeão também. Tem a chance, mas para isso ele tem que fazer a parte dele. Tá, o Montpellier, sinceramente, não tem nada aqui para ele almejar. Não corre mais risco de ser rebaixado. 13 pontos, para esses times aqui de baixo, estão muito, muito abaixo dele, assim, em questão de futebol. É muito difícil ver todo mundo aqui ganhando e ele tropeçando quase todos os jogos para ser rebaixado. Também não vai buscar nada aqui em cima, porque não vai tirar 20 pontos de vantagem aqui para a galera da frente. Dito isso, o que eu gosto desse jogo? Primeiro, vitória do Marselha, joga em casa, é mais forte, dá para ir com um empate também, se você quiser, ali para completar o bilhete, vai ter uma odd de 1,18, mas o Marselha é favorito. Outro cenário que eu gosto no bilhete é gols, cara. O Marselha tem mais de 1,5 gol em 9, o Montpellier mais de 1,5 gol em 8. É muito importante para o Marselha vencer esse jogo em casa, porque se ele não vencer e o Lens vencer seu jogo, o Lens passa o Marselha, tira ele da segunda posição. O Mônaco pode encostar, o Rennes que está longe até, mas pode encostar também. Então é um tipo de jogo que o Marselha não pode perder. Não pode perder ponto, na verdade, né? Tem um empate aqui, é ruim para o Marselha. Do outro lado, eu tenho o Montpellier, que joga livre, leve e solto, não almeja mais nada, mas quer terminar bem a temporada e quer manter essa boa fase. É um time que está com uma sequência muito boa, são 6 jogos sem perder, jogando bem, vencendo seus jogos, e aqui, né, uma equipe desesperada pela vitória e outra que joga mais livre, assim, vivendo um bom momento, é legal para ver gols também, tá bom? Ou essa vitória aqui, ou esse mais de 1,5 gol para botar no bilhete. Para a gente fechar aqui, 9h30 da noite, campeonato argentino, eu tenho o River Plate contra o Santa Fé. Gosto dessa vitória do River Plate, gosto também com o empate anula, tá? Também é 1,44, dá para botar ali 1,18, 1,20 para fechar o bilhete. River Plate vive um grande momento, são 6 vitórias em 8 jogos, é o líder do campeonato argentino. O União Santa Fé vive um momento completamente oposto, em 8 jogos ganhou apenas 1, é o antepenúltimo colocado, fez apenas 7 pontos, fez apenas 6 gols em 8 jogos. O River tem aqui o melhor ataque com 14 gols feitos em 8 jogos. Até que não tem jeito, tô em cima do River. Jogo que eu não entraria em gols, né? Apesar de jogos do River ser legal para gols, o campeonato argentino é um campeonato com tendência de poucos gols, principalmente quando a gente tem uma equipe muito favorita, a outra acaba tentando se fechar bastante.
eu vou ficar de fora. Mas é um jogo aqui com total condições do River vencer sua partida dentro de casa. Então é isso, fechamos nossos jogos. É uma sexta ali de poucas oportunidades, mas tem jogos bastante interessantes. Filtre o que vocês têm mais confiança aí. Vambora, hein? Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma triplinha pra gente. Triplinha do e-mail. Primeiro jogo, mais de gol e meio entre Fortuna, Düsseldorf e Hamburgo. Segundo jogo, mais de gol e meio entre Frankfurt e Bochum. E pra fechar, mais de gol e meio entre Heracles e Almere City. Essa nossa tripla deu total de 1,79 de odds. Sempre bom pra dobrar o nosso investimento. O próximo disso. E tamo junto, muita fé. Pra cima.